Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre fotossíntese. Nesta oportunidade estaremos abordando aspectos das chamadas plantas C3, plantas C4 e plantas campo. Nós já vimos em vídeo anterior que no ciclo de Calvin, que foi elucidado por Robert Calvin e colaboradores, trabalhando com clorela, o primeiro produto formado na fotossíntese era um ácido com 3 átomos de carbono, o 3-fosfoglicerato. Muito bem, as plantas em que o primeiro produto da fotossíntese possuíam ou possuem 3 átomos de carbono, passaram a ser chamadas de plantas C3. É o que ocorre com plantas de clima temperado, como é o trigo, o azevém e muitas outras espécies vegetais. Cerca de 85% das plantas existentes no planeta Terra executam o metabolismo das chamadas plantas C3. E planta C4? Em 1965, descobriu-se que o primeiro produto da fotossíntese em cana-de-açúcar era um ácido que continha 4 átomos de carbono. Poderia ser o ácido oxalacético, o ácido málico ou o ácido aspartico. E as plantas que apresentavam esse tipo de metabolismo passaram a ser chamadas de plantas C4. Ou seja, 4 é o número de átomos de carbono do primeiro composto orgânico formado durante a fotossíntese. É o que ocorre com plantas que evoluíram em condições que podem apresentar déficit de umidade, como é o caso da cana-de-açúcar, que evoluiu em condições de clima tropical. É o caso do sorgo, 2 monocotiledôneas, pode ocorrer em amarantos, podem ocorrer em algumas euforbiáceas, como nós veremos em slides mais à frente. A via metabólica das plantas C4 também recebe a denominação de Hatch e Slack, em homenagem a esses pesquisadores que contribuíram para o conhecimento dessa via metabólica. Como já falamos no slide anterior, as plantas que apresentam fotossíntese do tipo C4 evoluíram em função de seu hábitat. Plantas que se desenvolveram nos trópicos, onde existe uma elevada radiação solar, portanto, altas temperaturas, déficit de água, portanto, são plantas que se desenvolveram em condições bastante específicas, em que em dado momento poderia faltar água, né? E isso aí poderia causar um dano ao seu desenvolvimento. Para resolver o problema, essas plantas evoluíram para usar um tipo de anatomia chamada anatomia de Kranz. Então vamos ver como é que é essa anatomia de Kranz. Nesse tipo de anatomia, há 2 anéis de células que circulam cada feixe vascular. Os cloroplastos das células do mesófilo e da bainha também são diferentes. Canais denominados plasmodesmatos ligam as células do mesófilo às células da bainha. Então aí está uma foto mostrando o tipo de anatomia de Kranz. Vejam bem, aqui nós temos uma bainha e cercando essa bainha 2 anéis de células. Uma outra
foto mostrando os tilacoides empilhados, mostrando o mesófilo, olha lá, mostrando as plasmadesmata, mostrando as células da bainha. Na anatomia de Kranz, vejam bem, no mesófilo nós temos uma grana grande e ela é ausente ou poucas e pequenas na bainha. A ribulose 1,5-bisfosfato, carboxilase, é ausente, presente em alta concentração na bainha. O fotossistema 2 é ativo no mesófilo e pouco ativo na bainha. No mesófilo, nós vamos encontrar uma pequena quantidade de amido, enquanto na bainha nós vamos encontrar grãos de amido em abundância. Então vejam que nessa anatomia de Kranz existe uma diferença entre a estrutura do mesófilo e a estrutura da bainha. Nós veremos mais adiante por quê. Muito bem, então vamos ver como é a sequência de reações em plantas que executam o metabolismo C4. Então, plantas C4 podem produzir oxalacetato, que por sua vez pode dar origem a malato, pode dar origem a aspartato. Então, esse é o começo da via metabólica das plantas que apresentam metabolismo C4. Vejam que todos esses ácidos apresentam na sua constituição 4 átomos de carbono. Nesse slide, nós vemos que as plantas chamadas C4, né, realizam a fotossíntese em 3 compartimentos: no mesófilo, no cloroplasto e na bainha vascular. No cloroplasto da bainha vascular. Então são 2 tipos de cloroplasto: cloroplasto no mesófilo, cloroplasto na bainha vascular. Então, inicialmente, o fosfoenol piruvato. Esse fosfoenol piruvato vai fixar o gás carbônico e a enzima que catalisa essa reação é a fosfoenol piruvato carboxilase. Então vejam que o substrato da enzima não é mais uma molécula com 5 átomos de carbono, mas sim uma molécula com 3 átomos de carbono. Da reação vai resultar uma desfosforilação do fosfenol piruvato com produção de um ácido oxalacético. Isso no mesófilo. O que vai acontecer? Esse ácido oxalacético vai agora entrar no cloroplasto. E no cloroplasto, esse ácido oxalacético vai sofrer uma oxidação através de uma enzima chamada desidrogenase málica e vai dar origem ao ácido málico. Então, nesta reação, existe a participação do NADPH, do NADP reduzido, que vai se transformar em NADP oxidado. Esse NADP reduzido, o poder redutor, formado lá no fotossistema 1, como nós já vimos em um slide anterior. Esse malato, esse ácido málico, vai agora sair do cloroplasto do mesófilo e vai passar para o cloroplasto da bainha vascular. Então lá está o malato dentro do cloroplasto da bainha vascular. Nesse ambiente, o ácido málico vai sofrer a ação de uma enzima chamada malato descarboxilase. Então, o próprio nome já diz, vai ocorrer uma descarboxilação. Existe a participação do NADP oxidado, que vai ser reduzido, e o produto vai ser o gás carbônico
da descarboxilação e vai dar origem ao piruvato. Esse piruvato sai do cloroplasto da bainha e volta ao cloroplasto do mesófilo. No cloroplasto do mesófilo, ele vai sofrer uma fosforilação, e veja bem, nessa fosforilação, o ATP vai se transformar em AMP, o que equivale ao gasto de 2 moléculas de ATP em termos energéticos. Essa fosforilação, através dessa enzima, que é uma diquinase, vai transformar o piruvato em fosfenolpiruvato, que agora sai do cloroplasto e vai para o mesófilo, fechando o conjunto de reações que constitui a via metabólica das plantas C4. Vejam que no cloroplasto da bainha vascular houve a produção, a liberação do gás carbônico. Esse gás carbônico agora vai reagir com a ribulose 1,5-bisfosfato e vai entrar no ciclo de Calvin, dando origem ao gliceraldeído 3-fosfato. Então vejam o que ocorreu. Não é? O que ocorreu é que a planta fixou inicialmente o gás carbônico, sabe? E levou esse gás carbônico até o cloroplasto da célula da bainha. Esse é um mecanismo de defesa da planta para aquele momento em que há déficit hídrico e que ela deve permanecer com o estômago fechado para não perder umidade e se desidratar. Como nós mostramos em slide anterior, tá? Existem as plantas C4 que produzem aspartato. Está de novo lá no mesófilo o fosfenolpiruvato, que vai reagir com o gás carbônico em reação catalisada pela fosfenolpiruvato carboxilase e vai dar então oxalacetato, né? E mais o fósforo inorgânico que saiu aqui da molécula do fosfenolpiruvato. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer que esse ácido oxalacético vai receber a adição de um grupamento amina sob a ação de uma enzima chamada aminase e vai dar origem ao quê? Vai dar origem ao ácido aspartico. Então formou-se no mesófilo da folha um aminoácido. Esse aspartato vai agora sair do mesófilo e vai passar para a bainha. Muito bem, está lá ele dentro da bainha. Na bainha, o que vai acontecer? Esse oxalacetato agora vai sofrer, né, a descarboxilação através da reação catalisada pela descarboxilase oxalacética, vai liberar gás carbônico, descarboxilação. Muito bem. E vai dar origem ao piruvato. Esse gás carbônico vai agora então entrar o quê? Dentro do cloroplasto da bainha. E dentro do cloroplasto da bainha, ele vai entrar dentro do ciclo de Calvin e com isso vai dar origem então a 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato que vão permitir a síntese da molécula de glicose. Esse piruvato agora vai sofrer de novo uma aminação, né, através da alanina aminotransferase, que é a enzima que catalisa a reação, e vai dar origem a uma alanina, vai dar origem ao aminoácido alanina, que agora sai da bainha e volta para o mesófilo. No mesófilo, essa alanina vai sofrer uma desaminação através de uma enzima chamada desaminase, vai dar origem
ao piruvato. Esse piruvato vai agora sofrer, né, uma fosforilação através da transformação do ATP em AMP, aquela enzima chamada diquinase, e vai regenerar o fosfenol piruvato, fechando a via metabólica da planta C4. Ainda no caso dessas plantas C4 que produzem, que formam o aspartato, há uma outra via, há uma outra possibilidade, partindo do aspartato. Então, o aspartato, ao invés de se transformar, né, em oxalacetato, ele vai entrar dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria, vai sofrer uma desaminação, portanto, vai perder o grupamento amina, dando origem ao ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético vai sofrer uma reação de redução que usa o NADH. Vejam que não é o NADP, no caso aqui é simplesmente uma reação de oxirredução, sem envolvimento do poder redutor, dando origem ao malato, ao ácido málico. Esse malato vai agora sofrer uma descarboxilação, transformando-se em ácido pirúvico. Então, essa descarboxilação, na verdade, é uma descarboxilação oxidativa que envolve o NAD oxidado, que se transforma em NAD reduzido. Este piruvato vai sair da mitocôndria e vai voltar para a bainha, na forma de piruvato, e agora segue a mesma sequência de reações vistas no caso da produção de oxalacetato. Agora, vejam bem, na descarboxilação do malato, o que aconteceu? Produziu gás carbônico, descarboxilação. Esse gás carbônico para o cloroplasto da bainha, e no cloroplasto da bainha ele entra no ciclo de Calvin e vai então sofrer todas aquelas reações do ciclo de Calvin-Benson, dando origem à glicose. Então, nesse slide, um pouquinho mais complicado do que o slide anterior, o que nós vimos? Nós vimos que plantas que apresentam metabolismo via C4, formadoras de aspartato, existem duas possibilidades. Uma em que o aspartato é transformado em oxalacetato, o oxalacetato é descarboxilado, liberando gás carbônico que vai entrar no cloroplasto para participar do ciclo de Calvin, ou esse aspartato vai entrar na mitocôndria, ser transformado em malato, que vai sofrer uma descarboxilação oxidativa, liberando o CO2, que vai entrar então no cloroplasto da bainha para a realização do ciclo de Calvin. Vejamos então quais são as plantas C3 e C4. As plantas C3 se desenvolveram em condições de clima temperado, ou seja, em condições de temperaturas mais amenas. As árvores, praticamente todas elas, se enquadram como plantas de metabolismo C3. As leguminosas, como soja, amendoim, feijão, ervilha, vagem e outras plantas importantes para a agricultura, também se enquadram como plantas de metabolismo C3. Gramíneas de clima temperado, como azevém, aveia, trigo, centeio, cevada, estão no grupo das plantas com metabolismo C3. Já
as plantas C4 desenvolveram-se em condições de clima tropical, ou seja, condições de clima sujeito a temperaturas elevadas e a déficit de umidade. É por isso que elas se adaptaram a esse tipo de metabolismo em que elas podem regular a abertura e o fechamento do estômago para que não haja perda de umidade em condições de temperaturas muito elevadas. Nesse caso, nós temos o milho, temos a cana-de-açúcar, que também são importantes plantas agrícolas. Há algumas plantas que ainda não foram definidas se são plantas de metabolismo C3 ou plantas de metabolismo C4. É o caso, por exemplo, da mandioca. Um outro tópico importante a se considerar quando se estuda, quando você faz um estudo da fotossíntese, é o chamado ponto de compensação luminosa. Vamos ver então o que é esse ponto de compensação luminosa. Também chamado ponto fótico. O que é? É a intensidade de luz, ou seja, a quantidade de luz, que faz com que a intensidade da fotossíntese e da respiração se igualem. Não é? Então nós sabemos que a planta faz fotossíntese, mas também faz respiração, também respira. Na fotossíntese ela consome gás carbônico, na respiração ela produz gás carbônico. Tá? Então há um momento, há uma intensidade de luz em que a intensidade da fotossíntese e da respiração são iguais. Veja bem, a partir desse ponto de compensação fótica, as plantas começam a crescer. Por quê? Porque elas começam a acumular matéria orgânica. Né? Ou seja, a partir desse ponto, a fotossíntese ela é mais intensa do que a respiração, de tal maneira que a planta está acumulando compostos orgânicos. Portanto, ela está crescendo. Então, vamos ver nesse slide, no sistema cartesiano, em que nós temos no eixo X a intensidade de luz e no eixo Y a intensidade da fotossíntese e da respiração. Muito bem. Então, a respiração no Sol, né, ela é praticamente uma linha horizontal. Varia muito pouco. E o mesmo ocorre com a respiração na sombra, na ausência de sol. Mas essa respiração é menos intensa do que a respiração ao sol. Muito bem. Em termos de fotossíntese, nós temos aqui, como nós já vimos, aumenta a intensidade de luz, a fotossíntese vai aumentando, depois começa a diminuir até se estabilizar. É isso? Já vimos em slides anteriores. No caso, né, de plantas se desenvolvendo na sombra, então, fotossíntese A, plantas ao sol. Fotossíntese B, plantas à sombra. Né? O tipo de curva é semelhante. Né? Mas vejam que, certo, elas interceptam a curva ou a reta, né, da respiração em momentos diferentes. Então, se nós observarmos, olha lá, a curva da fotossíntese ao sol, a curva da respiração ao sol, nós temos um momento em que ocorre uma intersecção entre essas duas linhas. E, nesse ponto, nós baixamos até a intensidade de luz e vamos encontrar o quê? A quantidade de luz que faz com que a intensidade da fotossíntese seja igual à intensidade da respiração. Então, esse é o ponto de compensação luminosa da
planta A, né, que está se desenvolvendo a pleno sol. De maneira semelhante, nós temos a intersecção da curva da fotossíntese com a curva da respiração da planta que está se desenvolvendo na sombra. Nós temos então o ponto fótico, né, da planta B que está se desenvolvendo na sombra. Vejam bem, para que se encontre o ponto fótico de plantas que se desenvolvem no sol e na sombra, né, eu preciso de intensidades luminosas diferentes. Então a planta que está se desenvolvendo na sombra precisa, lógico, de menos intensidade de luz. Atinge o ponto fótico com uma intensidade de luz menor. Tá? Por outro lado, a planta que se está desenvolvendo a plena luz, a pleno sol, vai atingir, né, o ponto fótico em uma intensidade de luz maior. Tá? Isso resulta em algumas consequências. Tá? Uma, que geralmente as plantas que se desenvolvem na sombra são de menor porte, enquanto que as plantas, tá, que se desenvolvem a pleno sol são plantas de porte maior, né, e que apresentam uma intensidade de fotossíntese maior. Plantas que se desenvolvem a pleno sol recebem também o nome de heliófitas, e aqui nós temos, por exemplo, o girassol, né, um exemplo típico, né, de planta chamada heliófita, né, planta que se desenvolve a pleno sol. E, então, no caso das plantas que se desenvolvem na sombra, é chamada de plantas umbrófitas, né? E aqui nós temos a avenca, né? Nós temos a samambaia. Então, como se pode observar, são plantas de menor porte. Agora, o conhecimento desse comportamento das plantas é muito importante na agricultura. Tá? Então, se eu vou cultivar uma determinada planta, o café, eu posso sombrear esse café. É interessante sombrear, sombreado ele produz mais. Tá? Então é muito importante conhecer para cada tipo de planta qual é o tipo metabólico da fotossíntese que ela desenvolve. Vamos fazer uma comparação nesse slide entre plantas C3 e plantas C4. Onde a planta C3 leva vantagem, onde a planta C4 leva vantagem. Primeira propriedade, né? Fotorrespiração. Ora, nós já vimos que a fotorrespiração, ela compete com a fotossíntese. Tá? Então, nas plantas C3, elas representam 20 a 30% da fotossíntese. Ou seja, elas reduzem a fotossíntese, concorrem com a fotossíntese em 20 a 30%. Enquanto que nas plantas C4, essa competição é muito pequena, exatamente por aquele processo que as plantas C4 usam, né, em que elas fixam o gás carbônico e guardam esse gás carbônico que vai ser jogado depois para o ciclo de Calvin, né, lá no Palácio da Bainha. Olha lá, ponto de compensação de gás carbônico. Ora, nas plantas C3, de 50 a 150 ppm, na verdade é miligramas por quilo, né? Muito bem. Enquanto que nas plantas C4, de 0 a 10. Primeiro produto da fotossíntese. Ó, já vimos na planta C3, 3-fosfoglicerato. Nas plantas C4, é o oxaloacetato, que depois pode se transformar em aspartato, ou pode se transformar em malato, como nós vimos em slide anterior. Anatomia foliar. Então as plantas C3, né, bainha ausente ou sem cloroplasto. Enquanto que nas plantas C4 nós temos bainha com cloroplasto. Na verdade, em termos de anatomia foliar, as plantas C4 apresentam aquela chamada anatomia de Kranz. Carboxilação, né? Ou seja, a reação de
captação do gás carbônico. Então, nas plantas C3, a enzima envolvida é a ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase, enquanto que nas plantas C4 é a fosfenol piruvato carboxilase. A reação de fixação do gás carbônico é catalisada por enzimas diferentes. Muito bem. Efeito do oxigênio a 21%. O oxigênio inibe a fotossíntese nas plantas C3 por causa da fotorrespiração, enquanto que essa inibição não ocorre na planta C4. Qual é a relação ATP-NADPH? Ou seja, para fixar uma molécula de gás carbônico, quanto que eu preciso de ATP, energia, e NADPH, poder redutor? Ora, nas plantas C3, 1, 3, 2. Então, para cada molécula de gás carbônico fixada, eu preciso 3 moléculas de ATP, 2 moléculas de poder redutor. Enquanto que nas plantas C4, eu preciso de 5 moléculas de ATP e 2 moléculas de poder redutor. Portanto, as plantas C4 necessitam de mais energia para fixar uma molécula de gás carbônico. Efeito da luz. Olha lá, a luz satura as plantas C3 a 1/3, enquanto que na planta C4 ela não satura. Por quê? Porque a fotossíntese vai ocorrer, como já dissemos, lá no interior do cloroplasto da bainha. Temperatura ótima. Ora, para as plantas C3, em torno de 25 graus centígrados. Para as plantas C4, em torno de 35 graus centígrados. Ou seja, as plantas C3 evoluíram em uma condição climática de temperatura mais baixa. Fixação do gás carbônico. Então, vejam bem, fixa de 15 a 35 microgramas de gás carbônico por decímetro quadrado por hora. Ou seja, isso aí é quanto que uma determinada área da folha fixa o gás carbônico. Na planta C3, em 1 hora, uma área de 1 decímetro quadrado fixa de 15 a 35 microgramas de gás carbônico. Enquanto que em uma planta C4 fixa de 40 a 50. Então ela é mais eficiente, apesar de gastar mais energia. Consumo de água. Então vejam bem, as plantas C3 precisam de 450 a 1000 gramas de água por grama de matéria seca produzida. Enquanto que as plantas C4, 250 a 350. Isso por quê? Porque a planta C4, em condições de déficit de umidade, déficit hídrico, ela fecha o estômago. Por quê? Porque ela fixou o gás carbônico antes. O gás carbônico está lá guardado no cloroplasto das células da bainha para a realização da fotossíntese. Outro fator importante, o teor de nitrogênio da folha. Vejam bem, no caso das plantas C3, há necessidade de 6,5 a 7,5% de nitrogênio base seca, enquanto que, no caso das plantas C4, esse valor cai para 3, 4,5. Portanto, as plantas C4 são menos exigentes em nitrogênio. Esse slide mostra as principais diferenças entre plantas que apresentam via metabólica C3, via metabólica C4. Vamos falar então um pouquinho sobre o metabolismo ácido das crassuláceas.
A crassulácea é uma classe de plantas que se desenvolveram ou que evoluíram em condições muito secas, como é o caso, por exemplo, lá do semiárido, lá do Nordeste brasileiro, como é o caso, né, do deserto do Saara, como sinônimos, né, plantas CAN, que na verdade são as iniciais do nome em inglês, metabolismo ácido das crassuláceas, ou plantas MAC, aí já em português, metabolismo ácido das crassuláceas. Ocorrência, como nós já dissemos, é uma adaptação de plantas a clima seco e quente, clima de deserto, clima desértico. Tá? Como exemplo de plantas que apresentam esse tipo de metabolismo, temos lá sisal, cactos, abacaxi. O abacaxi é uma planta importante do ponto de vista da agricultura. Tá? Algumas orquídeas são importantes do ponto de vista de paisagismo. Tá? E qual é o princípio? Tá? O princípio desse tipo de metabolismo é separar a fixação do gás carbônico e o ciclo de Calvin no tempo. No caso das plantas C4, essa separação era no espaço. Tá? O gás carbônico era fixado lá a nível nos estômatos e o ciclo de Calvin ocorria em outro local da estrutura da folha, que era o cloroplasto das células da bainha. Aqui, o gás carbônico é fixado durante a noite e o ciclo de Calvin é realizado durante o dia. Portanto, é uma separação no tempo entre a fixação do gás carbônico e a realização do ciclo de Calvin. Objetivo, como nós já dissemos, olha lá, evitar ao máximo possível a abertura dos estômatos nas horas mais quentes do dia, aquelas horas em que a transpiração seria mais intensa, ocorreria a perda de água com o risco de desidratação da planta. Funcionamento, como nós já dissemos, ó, a fixação do gás carbônico é feita também pela fosfenolpiruvato carboxilado, portanto, o metabolismo CAN é uma diferenciação do metabolismo de via C4. Então, a fixação é feita pela fosfenolpiruvato carboxilase com produção de malato, que é armazenado no vacúolo. Né? Então, durante a noite, a planta abre os estômatos, fixa o gás carbônico em reação com fosfenolpiruvato, produz malato, esse malato é guardado no vacúolo. Durante o dia, a planta fecha o estômago e o gás carbônico que foi armazenado no vacúolo é então utilizado no ciclo de Calvin para a produção de carboidrato. Durante a noite, os estômatos permanecem abertos e ocorre a fixação do gás carbônico. Nas horas mais quentes do dia, os estômatos são mantidos fechados e o malato produzido durante a noite é descarboxilado, liberando gás carbônico para ser utilizado no ciclo de Calvin. Então veja que é muito engenhoso esse mecanismo utilizado pelas plantas CAN para a fotossíntese. Muito bem, para fechar esse nosso estudo sobre a fotossíntese, nós vamos ver agora como ocorre a síntese da sacarose, uma vez que é a sacarose que vai se movimentar dentro da planta, né, para armazenar amido, para armazenar celulose, produzir celulose e assim sucessivamente. Lá a glicose, que foi produzida no ciclo de Calvin, na presença de ATP, que se transforma em ADP, ocorre a fosforilação da glicose em glicose 6-fosfato, a reação inicial da via glicolítica. Essa glicose 6-fosfato
vai agora sofrer uma isomerização, através de uma mutase, transformando-se em glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato vai reagir com o UTP, que vai ser hidrolisado, liberando fósforo e se ligando à glicose, formando UDP-glicose. Muito bem. Por outro lado, uma molécula de frutose, nós sabemos que a sacarose é um dímero de glicose e frutose em ligação alfa-beta, ligação glicosídica alfa-beta. Então, a frutose, de maneira semelhante, ela vai sofrer uma fosforilação às custas da energia do ATP, que se transforma em ATP, produzindo frutose 6-fosfato. Essa frutose 6-fosfato vai reagir com a UDP-glicose, vai ocorrer a liberação da UDP, ou seja, vai ocorrer uma hidrólise da UDP-glicose. A glicose vai então se ligar à frutose, formando a sacarose 6-fosfato. Vai ocorrer agora uma ação de uma fosfatase, ocorrendo a liberação do fósforo da sacarose 6-fosfato, produzindo então a molécula de sacarose. Então essa molécula de sacarose é que vai se movimentar no interior da planta, né, levando a glicose para ser polimerizada na forma de amido, na forma de celulose, né, naqueles órgãos que a planta está necessitando dessas biomoléculas em determinado momento. Ok, pessoal? Com isso, então, nós fechamos o nosso estudo sobre a fotossíntese. Se houver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, né? Aí está o nosso e-mail, wymelo@gmail.com. Se esse assunto, se esse vídeo foi útil para você, né? Passa lá no YouTube e deixa o seu recadinho. Ok? Até uma próxima, se Deus quiser.